eu sou a tia boa da Bahia, Rosen Carvalho. Você está gostando dos meus vídeos? Compartilhe, dê seu joinha, ative o sininho e se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal, né? Para você ver sempre meus vídeos, né? Você ver todos os vídeos, né? São revelações, novas revelações para você, né? Da Bíblia Sagrada, né? Estou aqui já no final, no finalzinho de João Batista. Pois é, o São João Batista, né? No Brasil é conhecido, né? São João do Carneirinho, o São João do Carneirinho, o meu amor, E nós conhecemos na Bíblia, né? Ele como o Elias, ele é o Elias, o João, né? Que nasceu de novo, né? O Elias. Pois é, tá escrito que o João Batista é o Elias, né? Na terra. Então, você que não sabe, né? Fique sabendo, né? Da revelação de Jesus Cristo. Tô aqui eu já manifestada no Espírito Santo, né? É isso aí, sou manifestada 24 horas por dia. Nos três, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pois é. João Batista 19. Então, por isso, Pilatos chamou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça de Jesus e vestiram com um manto de púrpura. Chegaram a ele e dizia: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas, né? Batiam em Jesus muito naquele tempo. Outra vez saiu Pilatos e disse: eis que vos apresento que saibais que eu não acho nele nenhum crime. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse Pilato: és o homem? Eu verei os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta, ficou calado. Então disse Pilato, advertiu Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me interrogou, a ti maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram: se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e assentou no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá. Era para serve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. João Batista 17. A crucificação de Jesus Cristo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
Pilatos, escrevendo também um título, e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam: Pilatos não escreve Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi e pronto. Está escrito. João Batista 19, 23. Os soldados deitam sortes. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para que a quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à crucificação, à cruz, estava a mãe de Jesus, a Maria, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena também. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E aí o discípulo foi para casa. Triste, né? Porque era a hora de Jesus. Jesus estava sendo crucificado. João Batista 19, 28. A morte de Jesus. Depois vendo Jesus que todo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe colocaram na boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, o espírito de Jesus saiu do corpo. Rendeu o espírito. Morreu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um soldado só abre o lado de Jesus com uma lança. Então, o soldado, né? João Batista 19, 31. O soldado, né? Abriu o lado de Jesus com uma lança, né? Furou Jesus. Então, os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e foram tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, o sangue de Jesus, né, se transformou em sangue e água, viu? Saiu sangue e água junto do furo de Jesus Cristo. Já estava Jesus assim morto. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vos creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura.
nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro fez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassarem. João Batista 19:38. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Que retirou o corpo de Jesus, né? Que é o José de Arimateia também, como eu disse a vocês lá nos meus vidinhos já, né? Revelado, que era um discípulo de Jesus Cristo, né? Era um discípulo assim, meio assim, escondido, porque tinha medo, né, dos judeus. Mas era um discípulo de Jesus, viu? Também. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na presença para o sepulcro. Mirra e aloes. Foi o perfume, né, que Jesus foi ungido na sua morte. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e este um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda sepultado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por tirar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. João Batista 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com o outro discípulo, e a quem Jesus já estava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis e linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. João Batista 20:11. Jesus aparece a Maria Madalena. Então, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi para Maria Madalena. Viu? Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo visto isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava com que ele lhe dissera estas coisas. E foi contando, né, tudo que Jesus disse, né? Amém? Aleluia, glória a Deus. João Batista 20, 19. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, primeiro dia da semana é o domingo, viu? É no domingo, que era o primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegrando-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus soprou o Espírito Santo neles. Se de alguns perdoardes, os pecados são-lhes perdoados, e luz retiverdes são tirados. João Batista 20, 24. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então Tomé falou isso aí, né? Que tinha que ver, né? A mão de Jesus cortada, né? Pois é. João Batista 20, 26. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles também. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e meu Deus. Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não me vê e crê em mim. Então, bem-aventurado você, né? Que não viu nada disso, né? Jesus Cristo sendo ressuscitado e acredita, né? Em tudo, né? Do que está escrito na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós somos bem-aventurados, porque nós todos, né? Acreditamos, né? Na palavra do nosso Jesus Cristo. João Batista 20, 30. O objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João Batista 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se ao
aos discípulos, junto ao mar de Tiberíade. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele, né? Perguntaram a Jesus: filhos, tem aí alguma coisa para comer? Jesus pediu comida, depois que morreu, né? Jesus comeu, viu? Depois que morreu. Pois é, Jesus foi ressuscitado, né? Pois é. E ele comeu depois que morreu, viu? Ele come, Jesus come e faz tudo que a gente faz, viu? No céu, que é uma terra, viu? O céu é uma terra, é um outro planeta. É o que Jesus revela. Responderam: não pescamos nada. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe, né? Então Jesus fez mais um milagre, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. João Batista 21, 15. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacentais os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes o que te amo. Disse Jesus: apacentai as minhas ovelhas. Então, ele disse: apacentai os meus cordeiros e apacentai as minhas ovelhas. Viu? Claro que os cordeiros são os homens. É os homens, né? E as ovelhas são as mulheres. Então, eu sou ovelha. E o homem, né? Os homens, né? Que aceitaram Jesus Cristo são as ovelhas. Os cordeiros, viu? Os cordeiros. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João: tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas?
E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacentais as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém, aleluia, glória a Deus. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Segue-me, Pedro, né? Porque João, né, encostou, né, a cabeça no peito, né, de Jesus Cristo. Aí Pedro ficou enciumado, né? Ficou com ciúme, né? Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Foi o que Jesus disse. Mas o João, né, você sabe que foi jogado no azeite quente, né? É ele que fez o Apocalipse, né? E não acreditaram em nada que o João escreveu, né? E jogaram o João no azeite quente. Foi por causa de muitas coisas. Mas o Senhor salvou João, né? O do Apocalipse, né? Não morreu não no azeite quente não. No azeite quente não morreu não. De jeito nenhum. Jesus não deixou ele morrer não, viu? Se cumpriu a palavra de Jesus Cristo, né? Essa palavra, né? Que ele não ia morrer. João Batista 24. O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, foi um testemunho, né, de João Batista. É isso aí. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que não entendeu, né, que esse foi o testemunho de João Batista, foi que João Batista escreveu tudo sobre Jesus Cristo, né? E deu esse testemunho sobre ele, viu? Amém? Aleluia. Glória a Deus.